Entrevista. Agora a gente conversa com o pastor Eurico, deputado do Federal aqui pelo estado de Pernambuco. Ele é filiado ao Patriotas, né? Está participando aqui do nosso programa, bateu um papo conosco aqui de Pão de Açúcar, de Taquaritinga do Norte, para falar, né, a respeito dessas novas medidas restritivas que começam a ser válidas a partir de hoje em todo o estado de Pernambuco. Deputado pastor Eurico, é uma alegria em receber o senhor aqui na Rádio Filadélfia. Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Filadélfia, boa tarde a todos que estão sintonizados, com certeza, né? Com uma programação especial na tarde desse dia. Pastor Eurico, como é que o senhor recebeu, né, e está observando também essas novas medidas restritivas aqui no estado de Pernambuco, como liderança na bancada evangélica, aí na Câmara dos Deputados, né? Qual foi a sua opinião, né, e qual é o seu pensamento em relação a essas medidas restritivas? Porque a gente observou que nesse decreto novo do governo do estado autoriza, né, as empresas que vendem carros, né, as concessionárias podem funcionar, porém as igrejas já não podem funcionar mais. Qual é a sua opinião em relação a essa medida, esse decreto do governo do estado? Eu acho que o governador deveria procurar também um emprego em algum lugar desse, alguma televisão, algum lugar onde tem programa de piada, de chacota, de ironia para uma sociedade, né? Programa de humor, deve ser isso aí. Porque é um absurdo o que está acontecendo. Esse comentário, eu não vou dizer que é verdade. Dizem que quando se fala é muita gente comentando essa situação aí, de que agora uma concessionária de veículo não aliás, é essencial, né? Agora dizem que são as concessionárias dos amigos, né? É interessante, é um absurdo o que está acontecendo em meio à crise pandêmica que estamos vivendo. Eu estou aí colocando já algumas interrogações concernente aos milhões, porque são quase 2 bilhões e meio, eu estou falando quase 2 bilhões e meio direto para a saúde. Esse dinheiro saiu do Ministério da Saúde e de outros ministérios que também foram direcionados à saúde, 2 bilhões e meio. E aí a pergunta é, o que está se fazendo? Quer dizer que o problema é dinheiro? Dinheiro foi. E por que não houve solução? Agora, interessante também é que a gente vê que todo mundo está atirando no presidente Bolsonaro, como se ele fosse culpado de toda a desgraça que está havendo no planeta. E quando se trata do Covid-19, aí é que vem um absurdo. O STF disse para o presidente, não se meta nos estados. Quem tem que responder pelos estados, quem tem que resolver o problema são os governadores. Esses benditos receberam bilhões, aí 1 bilhão, 2 bilhões e meio. Pernambuco, por exemplo, não resolveu o problema e agora a culpa é do Bolsonaro. E aí vem o miserável do Dória lá em São Paulo, aquele outro elemento instrumentalizado que está só destruindo vidas. A multa está indo lá. Por que ele não resolveu com tanto dinheiro que tem lá? Isso é o cúmulo do absurdo. Então nós lamentamos o que está acontecendo a nível Brasil. A onda a estratégia essa república miserável da oposição esquerdopata lutando para destruir o presidente. E aí começa o cabeça lá em São Paulo e adentra pelo Nordeste, onde os governadores do Nordeste se juntaram para atacar o presidente. Se você liga a Rede Globo, essa desgraçada TV só faz meter o pau no governo federal, responsabilizando o presidente. Presidentes, vamos abrir, vamos trabalhar e todo mundo vai se precaver. Por que não educar as pessoas? Aliás, eu acho que o pessoal já está consciente de que tem que se autoproteger do vírus, claro. Todo mundo sabe qual é o caminho. Aí não, agora tem que fecha tudo. Aí vem lockdown. Vai um caos, desemprego, acaba com as empresas para botar o país na bancarrota, porque é assim, só dessa forma, já que Bolsonaro não rouba, não é ladrão, não está em esquema, não está em lava qualquer coisa aí. Então tem que pegar ele na economia. Então se a economia cai, automaticamente quer derrubar o presidente. E agora com essa de liberar o maior picareta do universo para ser candidato, isso é que é um absurdo. Então é isso que eles querem. Lamentavelmente, nós temos que encarar essa realidade. Aí em Pernambuco, quem está pagando o pato agora? As igrejas, a indústria, o comércio, prestação de serviço. Daqui a pouco para todo mundo. E eu quero saber se o governador vai colocar a feira na casa das pessoas, vai dar emprego para as pessoas, vai salvar as empresas.
Porque quando ele mandou suspender tudo, lá no ano passado, depois que eles deram esse golpe de fecha, não entra em ISS no município, não entra em ICMS no estado, aí entraram com um pedido para o governo repor, o governo federal repor o que ele mandou fechar. Foi o presidente da República ou foram eles apoiados com o STF? Deputado, boa tarde. Essa é a verdade, amigo. Edilson Leandro, deputado, boa tarde. Ou é desaproveitar para saudar as mulheres que estão aí sintonizadas, porque ainda bem que esse programa aí tem a participação de mulher, porque tem uns programas por aí que só é homem, e a mulher fica de fora. Que negócio é esse? Estão dando lockdown para mulher também? Para fazer zoada aqui e gritar também tem uma mulher, tem eu, já quase mordo o Alberto agora há pouco. Mas, deputado, em relação o senhor está falando em relação a esses lockdown, e agora há pouco a gente teve quase uma guerra civil aqui entre nós três na rádio, falando em relação ao STF, ao presidente Bolsonaro, porque se o STF deu autonomia a estados e municípios, não significa dizer que o governo do estado pode decretar um lockdown 100% nos estados, porque se estados e municípios têm autonomia, então as prefeituras têm a mesma autonomia dos estados, já que ele tirou do Bolsonaro, tira do governo e entrega para o prefeito também, o que não está acontecendo aqui. A maioria das pessoas aqui, deputado, a maioria dos municípios aqui, para fechar, muita gente aqui dessa região são autônomos. Muita gente tem uma máquina em casa, 2, 3, e costura como autônomo. Depende de que isso funcione de alguma forma para ter o seu dinheiro, de pagar suas contas, de fazer sua feira. O menino estava botando agora. Tem gente que trabalha durante a semana para no final de semana comprar o de comer. Isso acontece aqui regularmente. Então, quer dizer, a situação dessa região, deputado, é ainda mais grave do que a do resto do país. Ontem eu estava vendo o Pingo nos Is e o prefeito de Aparecida, o Luiz, de alguma coisa, ele estava chorando, desesperado, dizendo que a população da cidade dele está passando fome. Ele conseguiu eliminar com o juiz para abrir o comércio e um outro foi lá e tirou. Quer dizer, nós estamos entre como diz, entre a cruz e a espada, né? A gente não tem outra saída. Amiga Dilza, veja só, eu quero até ser solidário agora, mandar o meu abraço a todo o povo aí de Taquaritinga, Pão de Açúcar, Santa Cruz, Toritama, esse povo que são verdadeiros heróis na história econômica do estado de Pernambuco. Esses municípios e distritos aí têm sido um exemplo, um referencial de dignidade, competência e trabalho. Esse povo trabalha. Lamentavelmente, vem uma onda dessa agora, vamos supor, aí para tudo, fecha tudo. Como é que aquela pessoa que trabalha em casa pode buscar lá as calças para fazer a calça, a camisa, a confecção, para ele fazer aquele contrato que ele tem em casa, costurar aquela parte que ele costura? Bom, aí vocês sabem os detalhes. Então vejam só, daqui a pouco ninguém pode nem se locomover. Como é que vai ser? Um absurdo que está acontecendo, porque todas as pessoas, veja só, quando começou essa pandemia, uma pessoa de máscara era como se fosse um palhaço. As pessoas ficavam rindo, para aí que idiota de máscara. Hoje inverteu. Se você chega em qualquer ambiente onde tem muita gente sem máscara, o palhaço passa a ser você. Porque as pessoas estão conscientes, todo mundo usa o álcool em gel, as pessoas buscam também se proteger. Há uma consciência disso aí. Gente, se naquela loja, naquele comércio, ou a igreja, ou qualquer coisa onde tenha aglomeração de pessoas, você manter a distância, trabalhar exatamente essa proteção com conscientização, haverá uma proteção. Agora veja, se pratica o lockdown e aumenta o número de pessoas contaminadas pelo vírus. Como é que explica isso? Então veja, o lockdown está provado que não está resolvendo. O lockdown é um capricho de governadores para pressionar o governo federal para terem mais dinheiro. Em Pernambuco só, como eu disse, só da área da saúde, 2,5 bilhões. Se nós formos juntar tudo, dá mais de 40 bilhões que chegaram em Pernambuco e nós estamos vivendo esse caos aí. Para onde foi o dinheiro? Imagina, um hospital de campanha gastaram 6 bilhões. Lá em Pernambuco, fecharam e agora vão gastar 14 para reabrir. E o número de pessoas que foram atendidas é insignificante quando ele estiver funcionando. Ou seja, como houve o estado de guerra, então não havia preocupação com licitação, então se gastou barbaridade. Foi uma válvula de escape para um bando de ladrão roubar. Um bando de ladrão. Não estou nominando ninguém aqui, mas muita gente comeu dinheiro com isso aí.
Por isso que o Ministério Público está em cima, o governo federal está em cima para pegar tudo que esses bandidos fizeram, miseráveis assassinos. Dizem que Bolsonaro é o genocida. Genocida são esses governadores, governantes que estão acabando com a população em nome da ganância pelo dinheiro e da guerra politiqueira pelo poder. Isso é que é a grande verdade. Deputado, em relação à questão do orçamento para as emendas parlamentares, ele já foi concluído, já foi aprovado? Como é que está essa questão? É piada, é mais uma piada, amigo. Não é você que está dizendo a piada, não. Veja só. O orçamento para o ano vindouro, como é que acontece? Ele é votado de outubro a novembro no Congresso Nacional. Então, de outubro a novembro passado, era para ter sido votado o orçamento para esse ano 2021. Quando começa janeiro, o presidente da República já começa com o orçamento na mão. O que é que aconteceu com essa oposição diabólica, satânica, miserável? Eles fizeram todo tipo de manobra para não votar o orçamento e não foi votado. Entramos em janeiro, fevereiro, já estamos em março e o prazo, pasmem os senhores, o prazo para o último dia de votação significa 30 de março. Se dia 30 não votar, 31 votar, não vale mais para esse ano, ou seja, o Brasil terá que sobreviver em cima do orçamento do ano passado. Como é que você gasta 1.000 em um ano, projeta 2.000, vamos supor, para o próximo ano, e você, quando chega para pagar 2.000, só tem 1.000? É isso que eles querem para acabar com o Brasil e botar a culpa no presidente. Enquanto isso, esses miseráveis, esquerdopatas, que lutam nessa oposição desenfreada para destruir o Brasil, estão trabalhando. Agora veja, dia 25 agora, está marcado para se discutir o relatório da Comissão Mista de Orçamento, da qual eu faço parte. Para os senhores e senhoras terem ideia, muita discussão para chegar a esse denominador de dia 25 se discutir. Antes se passava 15, 20 dias para se discutir esse relatório. Agora veja, nós temos do dia 25 ao dia 30 para discutir e aprovar. Tudo que essa oposição quer é não aprovar para ferrar, acabar com o Brasil, para que eles possam voltar. Porque para eles, enquanto maior for a desgraça, é melhor. Esse pessoal são verdadeiros genocidas, assassinos, estão usando a pandemia para destruir as pessoas. E agora vem exatamente o orçamento que não foi votado ainda. É um absurdo e nós não sabemos como é que o Brasil vai sobreviver se não votar esse orçamento. Ô pastor, na minha opinião, esse orçamento ainda não foi votado porque o governo está desarticulado. Se o governo tem a maioria na Câmara, tem a maioria no Senado e a maioria está perdendo para a minoria, que é a oposição, então alguma coisa está errada na articulação política do governo. O senhor não acredita nessa hipótese, nessa questão, não? Acreditar é uma coisa e ter a certeza é outra. O que o amigo talvez não sabe é que dentro dessa comissão de orçamento existem as subcomissões. E dentro das subcomissões, aquelas são comandadas, claro, isso é regimental, por partido de oposição. Então, aquele partido de oposição que comanda a subcomissão A, B ou C, ele simplesmente protela, segura, e você não consegue votar o contexto geral, fazer andar, se aquela subcomissão não funcionar. Aí você diz, e por que não bota a gente do governo lá? Porque, na realidade, na soma das comissões, dos partidos, que é um monte de partido que nós temos no país, e os partidos da oposição, que tem um número maior de parlamentares, eles têm prioridade de acordo com o quantitativo. Então, quando você pensa no governo, você pensa no partido do governo e nos partidos que estão aliados. Mas, por exemplo, o Patriota, por exemplo, o Patriota é um partido da base do governo, porém não pode assumir nenhuma comissão pelo quantitativo de deputados que ele tem. Então, nessa hora, prevalece um partido maior. E se ele é da oposição, ele vai assumir e ele vai fazer suas protelações para que aquela comissão não ande. Esse é o jogo que eles fazem. Lamentavelmente, a população não sabe que internamente existe muito jogo que independe da força do governo do presidente Bolsonaro ou de qualquer governo que estivesse no poder. Muitos parlamentares aqui de Pernambuco estão anunciando nas suas redes sociais que estão conseguindo respiradores junto aí ao Ministério da Saúde. Aí indica para um município, para outro. O senhor conseguiu algum aqui para Pernambuco também, pastor? Amigo, agora não estão conseguindo não. Lá atrás eu coloquei respirador para vários municípios, divulguei, propaguei. Logo no início nós conseguimos colocar respiradores para várias cidades e várias verbas para vários distritos para comprar equipamentos. Então, se alguém está conseguindo agora, eles estão conseguindo atrasar, porque eu consegui lá atrás, lutei, fiz minha parte e coloquei emendas, fora isso aí, ainda emendas que atendemos na área da saúde. Eu posso até pegar agora os respiradores que eu tinha colocado e fazer uma propaganda de novo, para enganar muita gente, mas eu não trabalho dessa forma, não.
Tem gente fazendo isso, pastor? Não estou dizendo que está fazendo. Responde por mim, meu amigo. Vamos para frente, qual é a próxima? Pastor, eu quero agradecer aqui por sua participação em nosso programa. Eu estava observando aqui em alguns blogs também e também no Facebook que a questão do Fundeb, do Fundeb e também dos precatórios foi derrubado o veto. Como é que foi essa questão aí? Como é que fica a partir de agora, então, com essa derrubada do veto? Bom, vamos ver, porque é o seguinte, o próprio governador tem interesse de pagar esse negócio que, na verdade, o governo não deve. Isso aí tem a ver com os governos municipais e o próprio Tribunal de Contas proibiu o presidente de aprovar esse pagamento que fere os princípios constitucionais. E muita gente não fala. Então, o que é que acontece? O próprio presidente querendo pagar, não podia pagar, porque senão ele seria criminalizado por uma pedalada, por semelhante, para ser impeachmentado. Então, o próprio Tribunal de Contas, por sua responsabilidade dentro dos preceitos regulamentares, disse não pode pagar. Inclusive, alguns prefeitos que pagaram aí, eles estão respondendo aí para ter que devolver. Então, agora foi derrubado o veto. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Agora, o Tribunal de Contas vai ter que responder sobre essa situação aí. Então, como é que vai ser? Só se paga se tiver orçamento. Não tem orçamento, então vai ficar, o chove não molha de novo. E muita gente tirando proveito em cima dos professores, coitados, que são explorados e usados como moeda de troca em uma propaganda enganosa. E quem está defendendo precatório aí e fazendo o pessoal comprar sem ter o dinheiro na mão acreditar, foi um ato de irresponsabilidade. Precisamos entender que as coisas só podem acontecer dentro daquilo que está respaldado pela legalidade da lei. Lamentavelmente, eu não estou acima do Tribunal de Contas que julga essa situação. E vamos ver, a responsabilidade lá no final vai aparecer de quem é, que não é do presidente da República. Lembrando bem sobre isso. Mas vamos para frente. Deputado, eu quero agradecer por sua participação aqui em nosso programa. Sempre que o senhor precisar aqui do espaço da Rádio Filadélfia, terá sempre o espaço garantido. Obrigado, tá certo? E um bom trabalho aí para o senhor aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Meu amigo Márcio, muito obrigado. Nosso abraço a você, Márcio, ao Alberes e a Edilza, representante das mulheres fortes aí no rádio. Olha, parabéns aí. Eu quero parabenizar vocês, porque tem uma mulher participando aí. Eu tenho cobrado isso em alguns programas aí, que a gente participa, e depois, cadê a voz das mulheres? Então, parabéns a todas as mulheres do estado de Pernambuco, a todas as mulheres do Brasil, a todas que estão sendo representadas pela Edilza Leandro aí hoje. Obrigada, deputado. Um abraço. E não estou pedindo voto a ninguém, apenas elogiando, porque vocês sabem que temos que ser justos para com aqueles que produzem o bem para a sociedade. Parabéns à Rádio Filadélfia FM.